portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Agora a entrevista no Grande Informação. Passam 32 minutos das 14 horas. Tenho em estúdio então Maria Eugénia Ponte para falar connosco sobre Filósofos de Palmo e Meio, o seu mais recente livro, que foi escrito em conjunto então com a psicóloga Raquel Azevedo Freitas e vai ser lançado na Biblioteca Municipal de Alenquer no dia 29 de maio. Grande Informação. Muito boa tarde, Maria Eugénia. Boa tarde, João, e boa tarde a todo o auditório da Rádio Voz de Alenquer também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui connosco para falarmos sobre este Filósofos de Palmo e Meio. Acho que não há aqui dúvidas que é um livro que envolve crianças, não é? Que livro é este, Filósofos de Palmo e Meio? É mesmo isso, um livro que envolve crianças. Envolve mais precisamente 3 crianças que eu considero como meus netos. Sou avó de coração, porque eu não sou avó de sangue, eles são filhos da minha enteada, filha do meu marido, mas convivo muito com eles, ainda hoje tenho lá a mais velhinha em casa, e fui escrevendo aquelas conversinhas que eles, que todas as famílias que têm crianças sabem que eles saem, começam uma conversa que nós muitas vezes até ficamos sem saber o que responder nem como agir, e foi assim, envolve essas 3 crianças e depois a Di, que sou eu, que é como eles me chamam, o avô Fã, que é o meu marido, e mais um amigo e um primo. Portanto são conversas entre miúdos e graúdos. Portanto, foca muito aqui estas 3 crianças, portanto o livro teve aqui muito base como estas 3 crianças, mas além destas histórias há aqui um ponto de vista um bocadinho diferenciador que torna o livro também um pouco mais importante e mais interessante através da psicóloga Raquel Azevedo Freitas. Sem dúvida, se fossem só as conversas seria muito engraçado para quem conhece os meninos, seria engraçado para quem tem nas suas famílias também crianças que sabem perfeitamente que têm aquelas mesmas conversas. Os nossos não são diferentes dos outros, mas depois a Raquel Azevedo Freitas, a psicóloga, veio acrescentar, dar uma mais-valia ao livro, porque uma coisa são as conversas que nós temos com as nossas crianças e outra coisa são as conversas vistas, essas mesmas conversas vistas por quem estuda realmente o desenvolvimento social da criança e dá uma outra visão do que nós devemos fazer. Não é que venha dar conselhos, faz reflexão e dá umas dicasinhas. É uma mais-valia realmente para todas aquelas pessoas que têm crianças nas suas famílias e muitas vezes até não as sabem compreender, nem compreender as suas reações. A Raquel fez um trabalho fantástico. Sem dúvida que eu fiquei encantada quando vi o miolo do livro e tive acesso ao trabalho que ela fez. Portanto, a Maria Eugénia, que partilhou aquelas histórias que tinha com aquelas crianças, com certeza tinha uma visão perante aquelas histórias. Depois de ler a interpretação da psicóloga, conseguiu ter uma interpretação diferente, ou seja, compreender aquilo que a Raquel tinha partilhado na interpretação? Essencialmente, o que ela leu nas entrelinhas das conversas. Houve muitas que me passaram despercebidas, sou sincera, passaram-me despercebidas. E quando eu escrevi o que ela escreveu sobre essas mesmas conversas, eu fiquei admirada. Eu assim, olha, eu não tinha reparado nisto. Interessante. Ou fiz isto e não devia ter feito. Para a próxima vez não vou fazer assim. De facto, surpreendeu-me. Portanto, foi aqui um suplemento, podemos dizer, bastante precioso para este livro. Como é que surgiu a ideia de incluir aqui esta interpretação do ponto de vista de uma psicóloga? A ideia do livro, eu quando comecei a escrever as conversas não estava com a intenção de editar de todo. Era só para não me esquecer que aquela situação aconteceu, e depois comecei a partilhar no Facebook por graça, porque eu depois também dou, no fim, tenho uma frasezinha numa outra conversa também a dar a minha perspectiva, a minha interpretação pessoal, com um bocadinho um sentido de humor, que eu gosto muito de escrever com humor.
também. E depois fui partilhando essas conversas. Entretanto, o meu editor, da Lugar da Palavra Editora, viu uma, viu outra, e a determinada altura diz-me assim: Eugénia, não publique mais conversas no Facebook, porque eu quero editar este livro. Eu assim, que engraçado, isso era capaz de ser muito giro, tal. Falei assim com ele assim, depois telefonou-me até, vamos falar pelo telefone. E se a Eugénia, a ideia foi dele, se a Eugénia, se fosse em conjunto com uma psicóloga que eu conheço e que até já escreveu pelo Lugar da Palavra, que fizesse a interpretação, assim, eu tive logo a percepção que seria totalmente diferente, um livro diferente daquilo que eu tinha imaginado quando ele me disse a primeira vez que queria editar, e de facto foi o que aconteceu. Quanto tempo é que este livro, portanto, demorou aqui a ser feito, tendo em conta que teve de ser feito aqui por duas fases, portanto, primeiro as histórias, depois a escrita da interpretação? Quanto tempo é que este processo todo demorou, mais ou menos? 1 ano e tal. Portanto, as histórias, as conversas já eu tinha escrito. Há sempre muitas, com crianças há sempre muitas, não é? Muitas, e tenho muitas mais, não é? Que, não sei, quem sabe, numa próxima edição ou coisa parecida sejam incluídas. Até tenho bastante interessantes. Mas depois a parte da doutora é que foi realmente um bocadinho mais demorado, porque ela fez um trabalho precioso, teve o cuidado de não, dizia ela, eu não quero estragar todo o delicioso que são estas conversas, esta delícia, e então teve um cuidado de fazer o trabalho de uma forma simples, acessível a toda a gente, mas realmente quase uma psicologia, não a brincar, mas mais leve, vá lá. Portanto, um ponto de vista, como nós já dissemos aqui, bastante interessante. Portanto, vai ser lançado no dia 29 de junho, na Biblioteca Municipal de Alenquer. A Maria Eugénia vai lá estar, com certeza. A psicóloga também vai... Sim, também vem. Depois vamos ter outro lançamento na Maia, no dia 5, portanto, na sexta-feira seguinte, no Fórum da Maia, será à noite, às 21 horas, e depois vou eu lá ao Porto, não é? Ao Porto, mais precisamente à Maia, aquilo é tudo pegado. Portanto, a Eugénia acredita que este livro, para além de ser bom para saborear e para termos aqui um conhecimento diferente, pode ajudar aqui alguns pais, alguns avós, alguns tios na interpretação e também a compreender às vezes aquilo que os miúdos dizem e que nós às vezes não conseguimos perceber? Sem dúvida, e eu falo com conhecimento de causa, porque de facto foi o que eu senti logo quando li o trabalho da doutora, porque só as conversas era muito engraçado, com a reflexão feita pela Raquel. Já falamos de outra coisa, já falamos de uma coisa mais profunda, que não será, como diz na sinopse, não será um manual de sobrevivência, mas seguramente nos ajudará a conhecer melhor os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, as crianças com quem nós convivemos no dia-a-dia. Quer partilhar aqui connosco alguma história, alguma conversa que tenha ali no livro? Disse-me que, portanto, são cerca de 30 conversas, não é? Que estão no livro? Sim, são cerca de 30. Quer partilhar aqui connosco alguma assim mais engraçada? Olha, quero. Até vou partilhar uma que envolve as 3 crianças. Portanto, a Leonor, o Noah e a Melanie. Nesta altura a Leonor tinha... E a Di que sou eu, não é? A Leonor tinha 8 anos, agora tem 10. E o Noah e a Melanie, que são gêmeos, tinham 5 anos. E a conversa foi em 5 de fevereiro de 2017. Eu até vou ler, tenho aqui assim, numa cábula que eu trouxe. Força. Enquanto almoçávamos descansadamente, surgiu uma pergunta da Melanie. Di, tu já foste à Terra? Que Terra? Indagou Di. A mana adulta, como a Leonor se auto-intitula, aproveitou para esclarecer. Melanie, nós vivemos no planeta Terra. Di, envergonhada por não ter sido tão assertiva na resposta como a mana adulta, aproveita para ensinar que o planeta Terra é formado por terra, água e ar, que a Terra são os continentes e a água os oceanos, mas é interrompida pela Leonor, que mais uma vez esclarece. E os oceanos, que são o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, e aqui engasgou-se. Nova pergunta da Melanie, muito atenta às explicações. E quem criou os oceanos? O Noah, até aqui muito calado, a ouvir esta conversa toda,
coisa rara nele, remata todo sabichão. Ora, os oceanos são água e quem criou a água foram os canos. Uma história bastante engraçada aqui. E quando leu esta história, esta foi daquelas histórias que conseguiu aprender mais alguma coisa com a interpretação da psicóloga? Sim, também. No fundo, penso que foi nesta, não tenho o livro todo de cor, mas penso que foi nesta conversa que ela chamou a atenção para o quanto é importante nós termos tempo para conversar com as nossas crianças, para, em vez de as deixarmos de volta dos tablets e dos computadores e dos telemóveis, termos tempo para conversar com elas, para ouvir o que elas nos dizem ou nos querem dizer, para aproveitarmos essas conversas para ensinar. Eu não ensinei, nesta conversa não ensinei grande coisa, a mana adulta ensinou mais do que eu, mas de qualquer maneira disponibilizei-me para ouvir, e isso é muito importante, é das coisas mais importantes que nós podemos fazer para as nossas crianças. Portanto, a Maria Eugénia, este é o seu 5º livro, certo? A solo, portanto. Sim, a solo, embora este não seja bem a solo, não é? Pois, exatamente. É a duo. Exatamente, mas é a duo. Sim. Portanto, este é o primeiro que está assim, mais relacionado com crianças, ou não? Não, o meu primeiro livro foi um romance. E depois o segundo e o terceiro foram infanto-juvenis contos. Portanto, está relacionado com crianças. E o quarto foi uma biografia do mestre João Mário Alenquerense, que, pronto, uma pessoa que eu muito admiro. O quinto, então, foi o meu livro, talvez, que eu escrevi com mais amor. Acredito que sim, são histórias, portanto, é aqui histórias verídicas, não é? E situações que acontecem consigo no dia-a-dia, portanto, acredito que tenha sido escrito, de facto, com muito amor. A paixão da escrita é uma paixão desde sempre, Eugénia? Curiosamente é mesmo desde sempre. Comecei mais pela poesia. Aliás, eu mesmo na escola primária já gostava muito de fazer redações. Depois fui crescendo, na minha juventude escrevia muita poesia, mas portanto, nessa altura, pensar em editar era assim uma coisa que, ou pensar, vou ser escritora. Não, isso é uma coisa que estava muito para além sequer dos meus sonhos. Mas as coisas todas têm um tempo certo para acontecer e, curiosamente, já depois dos 50, tinha 52 anos, quando editei o meu primeiro livro. Como é que surgiu essa oportunidade de lançar esse primeiro livro? Não o escrevi com o intuito de editar também, escrevi-o por prazer. Mas depois lembrei-me, sim, olha, vou mandar aqui para umas editoras e pronto, olha, e uma quis editar e foi assim que aconteceu. E depois a partir daí nunca mais parei. Pois era isso que eu ia dizer, a partir daí nunca mais parou. Além destes livros, portanto podemos dizer mais a solo ou a duo, como este 5º livro, tem também no seu currículo outras edições, não é? Sim, portanto em 2010 coordenei Heróis à Moda de Lisboa, que fazem parte de uma coleção. Coordenei, fui coautora e fiz o texto intercalar, que é um livro de humor, de contos de humor, que em que se aplica nos contos e depois tem um dicionário no fim, expressões do brejeira, expressões típicas, calão, as linguagens marginais. Portanto, isto faz parte de uma coleção que, a lugar da palavra, tem vindo a desenvolver. E depois, em 2012, comecei a coordenar e ser coautora, juntamente com o João Carlos Brito, que é o editor, de Lugares e Palavras de Natal, que tem sempre já, portanto, este ano vai ser a 8ª edição, o 8º volume. Tem sempre 2 lançamentos, um em Alenquer e um no Porto, e tem, para a parte que me toca, uma característica, esta coletânea eu tenho um carinho muito especial. Todos os meus contos, participo sempre também com um conto, e todos os meus contos são passados em Alenquer, falam de Alenquer. Eu sou uma apaixonada, como toda a gente percebeu, por Alenquer. Também coordenei tive um outro projeto muito interessante, que foi Lugares e Palavras de Lisboa, que até foi bastante mediático, já não sei bem o ano, que também contos, eram passados em contos, ou poesia, ou crónicas,
todos tivessem a ver com Lisboa, e no fim tinha o dicionário dos pregões de Lisboetas. Foi muito interessante este trabalho, também demorou um certo tempo. E além disso, pois é aquelas participações nas coletâneas que eu já desisti de contar. Pois acredito, é um lençol, não é delas? Sim, sim. Também sou fundadora em conjunto com a Ana Coelho, que tem o programa Livre Aberto aqui todas as sextas-feiras do Além Criativos, um grupo de incentivo à cultura, com um especial enfoque aqui em Alenquer. Também desenvolvemos, ainda no sábado, vou ao evento em Torres Vedras, em que o grupo foi convidado, neste caso foi só uma pessoa, portanto, e vou eu, nós dividimos o trabalho. Pronto, é como eu disse há bocado, nunca mais parei. E este bichinho das letras fica connosco. A escrita desta forma assim, de lançar livros, foi uma coisa que lhe apareceu na vida inesperadamente, podemos dizer assim, e agora vê-se viver sem a escrita? Não, sem a escrita não me vejo decididamente a viver, não é? Agora, também não faço muita questão de editar. Há autores que todos os anos têm de editar. Não, eu espero sempre que as coisas apareçam naturalmente, como este apareceu. Este foi da maneira, eu não estava mesmo com intenção de editar, talvez fazer uma edição de autor, mas só para eu guardar para a recordação dos meninos. Gosto que as coisas aconteçam assim por acaso e são mais saborosas. Maria Eugénia, estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Diga-me uma coisa, um convite, lança aqui um convite aos nossos ouvintes para que no dia 29 de junho vão então até às 3:30 da tarde, não é? À Biblioteca Municipal de Alenquer para poderem apreciar este lançamento, porque com certeza vai ser bastante interessante, tendo em conta que o livro também é bastante interessante e tem um ponto de vista até bastante curioso e não apenas lúdico, podemos dizer assim, aprendemos alguma coisa com este livro e isso é importante. Um convite para que as pessoas possam no dia 29 de junho ir até à biblioteca. Hoje, no dia 29 de junho, pelas 15h30, as portas da biblioteca estão abertas para todos os que quiserem ir. Quem vai apresentar o livro é a minha amiga Maria Carvalho, também, aliás, a primeira conversa do livro tem a ver com ela. E vamos ter também animação musical com a Denise Lopes, uma jovem que de facto tem uma voz muito bonita, e prometo, nós não devemos prometer coisas que não possamos cumprir, mas de certeza que vão gostar de lá estar e nós vamos ter muito prazer em receber-vos. Aproveitem, apareçam. E se alguém estiver a ouvir que seja do Norte, no dia 5 de julho, no Fórum da Maia, às 21 horas, novo lançamento, vá lá, já que são duas autoras, temos um lançamento cá em baixo e um lançamento lá em cima. Muito obrigado, Maria Eugénia, por ter estado aqui este bocadinho connosco a falar sobre este Filósofos de Palmo e Meio. Ficamos à espera, porque eu acho que tem matéria para isso e acho que poderia ser bastante interessante de uma segunda edição, tendo em conta que as crianças também crescem e as conversas às vezes vão evoluindo e vão tendo perspectivas diferentes. Eu desafio aqui para pensar numa segunda edição dos Filósofos de Palmo e Meio. Esta ainda não foi lançada, mas eu já estou a falar numa segunda edição. É verdade. Tenho conversas para isso, tenho. Eu tenho acredito lá tantas, que sim. Talvez o triplo destas que foram focadas no livro. Às vezes aprendemos tanta coisa com as crianças e nem sequer damos por isso, portanto eu acho que seria bastante interessante. Muito obrigado, Maria Eugénia, pela sua presença, por este bocadinho aqui connosco. Muito obrigada eu, João. Muito obrigada. 14h51, terminamos por aqui o Grande Informação de hoje, que regressa amanhã depois das 14 horas. Tivemos então a conversa com Maria Eugénia Ponte, autora do livro Filósofos de Palmo e Meio, que vai ser lançado no dia 29 de junho às 3:30 da tarde na Biblioteca Municipal de Alenquer. Tenham uma ótima tarde, deixe ficar na companhia da Voz de Alenquer.